Vocês conhecem a Débora Diniz? Débora Diniz é colunista do El País, né, Florestan? É ótima colunista. Ela, enfim, está vivendo um drama que já foi enfrentado por Patrícia Campos Melo, por tanta gente que teve no alvo do bolsonarismo, e de uma maneira safada, sacana, impulsionada por um jornal sem vergonha do Paraná, que virou uma espécie de casa-mata do bolsonarismo lá, sabe? Nós vamos começar a tratar desse caso. Está aí, manchete do jornal El País, a nova armação das redes bolsonaristas para insuflar o ódio contra Débora Diniz, no intertítulo. Contas de apoiadores do presidente e ele próprio tiraram a frase da colunista do El País de contexto para fazer parecer que ela apoia a pedofilia. A antropóloga é alvo de novas ameaças de morte após o jornal paranaense publicar a notícia distorcida. Nós vamos tratar disso aqui agora. Vou até botar aqui na tela já a Carla Gimenez. Está aqui a Carla. Bom dia, Carla. Tudo bem? Bom dia, Florestan. Tudo bem? Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo já. Estava com saudade da Carla aqui desde a semana passada que eu não falava com ela. E, assim, mas a Carla vem aqui hoje não é como comentarista dos assuntos do país. Ela vem aqui tratar do assunto da Débora Diniz, que é seríssimo. A gente pediu para a Débora falar. Volta o slide 18 aí no ar, Fernando, por favor. Quero mostrar para vocês como é que é o processo de deturpação do bolsonarismo. Como é que eles... A frase da Débora Diniz é uma frase absolutamente compreensível, tá? O que ela diz é claro como a luz do dia. Então, eu vou repetir integralmente para vocês, está aí, entre aspas, aí no cantinho direito inferior da página, ela diz: a perversidade parece complexa, mas não é. A perversidade, o que é? A maldade que gera certas ações nesse governo. Segundo ela, aqui, continuo com as aspas, segue a mesma lógica paranoica do patriarca que amplifica o medo para justificar a truculência. Por isso, armas e pedófilos estão na mesma agenda. O patriarca espalha o pânico para justificar seu abuso de poder, inclusive de ser ele mesmo um violentador sexual de crianças ou mulheres. O que ela está falando? Que o impulso da perversidade é o mesmo, tanto no caso da pedofilia, quanto no caso da corrupção da política. E isso gerou uma onda de ataques sem precedentes na internet contra a Débora Diniz. E eu chamei a Carla hoje para falar sobre isso aqui, para saber dela o que está por trás disso, Carla. O que vocês conseguiram identificar no jornal? Olha, aliás, bom dia, bem-vindo aqui na nossa edição de aniversário. Obrigada. Na verdade, a Débora, ela é uma autoexiliada, né? Exatamente por... não é a primeira vez que ela sofre esses ataques, são ostensivos. O grande pecado da Débora Diniz foi ter defendido, na verdade defendido não, argumentado a favor do aborto numa das votações do Supremo, e ela começou a ser perseguida ostensivamente pela extrema-direita, com ameaças de morte, e por mais que não queiram chamar o presidente de extrema-direita, o que a gente pode falar sobre exatamente mais um ataque a mulheres que ele está promovendo. Então, assim, ela é uma mente brilhante, o Brasil deve muito a ela na pesquisa sobre o Zika, por exemplo. É uma pessoa que estuda com muito rigor toda a situação das mulheres na América Latina, e que teve que sair do país em função das perseguições, porque era uma coisa ostensiva num nível de eu sei onde você está, eu vi que você acabou de entrar na sua casa. Então, assim, de um nível de perversidade inacreditável. Nós vivemos numa certa democracia até a página 15, quando a gente vê que isso acontece, que brasileiros são obrigados a sair. Não só ela, a Ilona... Me fugiu. A Ilona Zabora já disse a mesma coisa. Mentes brilhantes que estamos perdendo por causa dessa onda de ódio inacreditável. No caso da Débora, este último capítulo, que foi para mim bastante impressionante, foi a perversidade de um jornal que se diz do povo, eu não sei qual povo, Gazeta do Povo, um jornal do Paraná,
como dizem que é o povo da direita, e hoje eu digo que é o Jornal do Povo da extrema-direita. Eu diria que é o Jornal do Povo desonesto da imprensa, porque esse jornal é um pasquinho do bolsonarismo. O jornal virou... Ele não era. Não era. Ele era um jornal importante, eu vi muitas coisas boas, excelentes profissionais já passaram por ali, sabe? Então, assim... Mas eles desmontaram toda a estrutura que tinham de produção de notícias. Não, eles se abriram mão da ética, uma covardia o que eles fizeram com aquela manchete, que foi retirada do contexto, ou seja, o que ela estava dizendo da Operação Cavalo de Troia, né? Ou seja, você vende o medo, perseguição a pedófilos, né? Para depois vender a solução, liberação de armas, truculência, como ela afirmou, né? Então, eles pegaram propositalmente para destacar. O que o Bolsonaro fez foi puxar apenas a frase sem contexto, sem nada. A frase do jornal, não a frase da Débora. Débora Diniz, perseguição a pedófilos. Essa frase existe num post de 4 parágrafos da Débora, mas que está explicando dentro desse contexto que você estava falando inicialmente, que eu estava comentando agora. Ou seja, o governo coloca todos esses assuntos de benefício a agronegócio, ruralistas, etc. Eu vou ler exatamente a frase. A pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa e na rua para mais gente, criança em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagem para agronegócios até perseguição aos povos indígenas. Logo em seguida, a Diniz afirma: a perversidade parece complexa, mas não é. Segue a mesma lógica paranoica do patriarca que amplifica o medo para justificar a truculência. Então, por isso, armas e pedófilos estão na mesma agenda. O patriarca espalha o pânico para justificar seu abuso de poder. É um raciocínio muito claro, partindo de quem parte, mas o gesto da Gazeta do Povo foi propositadamente perverso para distorcer o que ela disse. E aí, eu chamo a atenção que o Bolsonaro colocou, e eu fui ler os comentários, sabe? Estava lá Milton Neves com seus mais de 2 milhões de seguidores, endossando, fazendo brincadeira, troça disso, sabe? E os suspeitos de sempre, né? Não contente com a baixaria e com o baixo nível não, com crime, isso é crime, não vamos falar baixo nível, isso é crime, o que a Gazeta do Povo fez. Ela ontem voltou à carga falando de ONG petista, da abortista, sabe? Ou seja, usando palavras, ou seja, desculpe, se a Gazeta do Povo foi um jornal sério um dia, desculpa, não dá mais para chamar. Vamos colocar as coisas, dar os nomes aos bois, vamos dar os nomes às coisas como elas são. Você é o instrumento da extrema-direita, você quer que uma pessoa seja linchada. A Gazeta do Povo é um jornal que quer que a Débora Diniz, uma mulher que teve que sair do país, que já vive numa situação especial, quer que ela seja linchada. Então, isso é crime, vocês vão me perdoar. O Twitter também tem que assumir a sua responsabilidade nisso, de ter deixado isso se avolumar. Então, assim, olha o nível. Ontem, os suspeitos de sempre, o Rodrigo Constantino partilhando coisas da abortista, sabe? Então, assim, é um crime, isso é crime. Alguém do judiciário precisa dar um suporte para a parte mais frágil dessa história, que é a Débora, que é inacreditável, é uma autossabotagem dos próprios talentos de pessoas, de mentes brilhantes que estão pensando na qualidade de vida e na qualidade social do Brasil e sendo enxovalhada. É inacreditável, de pessoas que ficam reproduzindo, assim. Isso não se faz, o Brasil deve respeito a Débora.